Olá, pessoal. Eu sou Renata Abreu e eu estou aqui com Danilo Lima. Nós somos os fundadores do Connect Lab. E para quem ainda não teve a oportunidade ou teve a oportunidade de conhecer a gente, mas não seguiu todos os conteúdos que a gente compartilhou esse mês, a gente está aqui para fazer um resumo do que aconteceu no mês de abril e do que foi falado. E o tema central foi conhecimento aplicado. E a gente acha que é muito simples a gente simplesmente ir lá, estudar e simplesmente saber. Mas acho que com as experiências e com as entrevistas que a gente fez e com tudo que a gente compartilhou esse mês, a gente vê que algo que a gente acredita que parece ser simples, né? Conhecimento, ter conhecimento, mas que no final das contas parece às vezes um pouquinho mais desafiador do que a gente imagina, porque não é simplesmente saber, é preciso aplicar o que a gente sabe para a gente poder gerar impacto e resultado. E aí eu chamo o Danilo para contar para a gente um pouco também do que de fato é o conhecimento aplicado e como que a gente gera impacto e resultado com o saber. Legal, Renata. Muito bom, assim, a gente, né, a gente está começando o nosso primeiro mês de conteúdos produzidos com esse tema, que é o conhecimento na prática, que é um tema tão importante, não só para a gente, como para quem está ouvindo a gente, porque se quem está ouvindo a gente for igual a gente, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de planejar, e essa é uma parte gostosa, uma parte em que tudo dá certo, né? Quando eu falo, se eu fizer isso, então vai resultar naquilo, e é muito bom a gente conseguir fazer essa relação de causa e efeito nos nossos planos, nas nossas cabeças. Mas como é que a gente transforma toda essa motivação e energia do planejar e do pensar em ações concretas, né? E a gente vê que não é tão simples. Eu gosto muito de uma frase que o Mike Tyson fala, é que todo mundo tem planos até levar o primeiro soco na cara. E que talvez seja exatamente isso que paralisa um pouco a gente, né? Porque na hora que a gente vai começar a pensar de como aplicar tudo que a gente planejou no nosso dia a dia, a gente começa a enxergar um monte de barreiras, um monte de coisas que podem dar errado. Poxa, então se eu fizer isso e não acontecer aquilo que eu planejei, o que eu faço? E aí a gente entra num loop infinito de ficar planejando todas as variáveis possíveis, o que pode dar errado, como pode dar errado. Só que esse talvez seja a receita para a gente nunca tomar ação. A gente sempre vai procrastinar e vai querer pensar um pouco mais no próximo passo. Então, esse primeiro mês foi muito importante para a gente conseguir mostrar um pouco que não é um bicho de sete cabeças, né? Que muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina, mas não quer dizer que seja fácil. Mas o que que é simples? É a gente começar a encarar os projetos reais, a aplicação do conhecimento na prática, da maneira como a gente trata a nossa ideia, a nossa tecnologia, a nossa pesquisa, a nossa empresa, a nossa startup. Porque a gente já está fazendo muitas vezes a criação do que. Nossa, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Que são as hipóteses que a gente vai criando. E a gente começa a testar. De novo, ainda que seja num universo muito pequeno, num contexto muito pequeno, mas a gente, desde criança, e se eu fizer isso? Tenta, se der certo, legal, se der errado, a gente muda a forma como a gente vai fazer, e aí as coisas avançam. Então, já entrando um pouco nos conteúdos, especificamente, como a Renata comentou, a gente fez bastante coisa, a gente produziu bastante coisa legal esse mês, mas um que me marcou muito foi como é que a gente consegue enxergar o próprio método científico que a gente aprende lá na faculdade, né? Muitos de vocês são engenheiros, ou muitos são cientistas, né? Eu sou engenheiro, a Renata também é engenheira. A gente ouve falar do método científico lá, desde quando ele surgiu. René Descartes botou lá sobre o método, se não me engano, o livro em que ele discriminou, mas o método científico já começa desde Aristóteles e os gregos, que nada mais é do que criar uma hipótese, a gente testa essa hipótese e a gente colhe os resultados e confronta com a hipótese inicial. E que eu tenho um filho agora que está começando a aprender a andar. E é muito engraçado, porque ele levanta, ele anda um pouquinho, tenta pegar alguma coisa e cai.
E aí que ele olha para o lado, levanta de novo, viu o que deu errado, aí ele começa a andar um pouco melhor, com um pouco mais de segurança e consegue pegar o que ele queria. Então, é exatamente numa escala minúscula, hipótese, teste e resultado. E aí a gente avalia se funcionou ou não. Então, se a gente começa a enxergar esses nossos planos dessa maneira, até um pouco mais investigadora, né? Bota o nosso jaleco de cientista e encara a vida real como um método científico, eu acho que a gente pode tirar um pouco dessa aura de que isso der errado. E isso foi algo que eu gostei muito de escrever, de pesquisar, de trazer para vocês aqui, tanto em texto como em vídeos, para tentar inspirar um pouco o início da ação, né? E já falando no início da ação e das várias formas que essa ação pode tomar forma, Renata também trouxe algumas coisas super interessantes, algumas referências, e queria que ela comentasse e compartilhasse com a gente agora um pouco dessas referências que você buscou. Legal, Danilo. É até o que você comentou que o errar faz parte do conhecimento aplicado, né? Eu acho que é isso que torna o caminho mais simples. Eu acho que até fazendo um spoiler do que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a gente teve a entrevista com o professor Pablo, e eu só estou fazendo esse highlight aqui agora para eu não esquecer esse comentário, mas ele fala que se a gente começar pelo simples, a gente tende a ter muito mais sucesso e menos frustrações, porque o simples ele é de fato simples de fazer, né? Então, a gente economiza tempo, recurso, a gente erra mais rápido e tende a aprender mais rápido também. E é isso, essa base, é esse princípio que o conceito learn by doing, que é aprender fazendo, que muitos hubs de inovação, em especial na Europa, que foi onde a gente pesquisou mais referência, eles se baseiam nesse conceito para fazer com que as startups escalem seus produtos, seus serviços, seus propósitos. E se a gente for parar para pensar, é de fato isso que a gente está falando aqui, né? Como é que você vai colocar o seu conhecimento aplicado a partir de hipóteses, testar hipóteses, retestar, e aí você vai ter ali tende a ter um resultado muito mais fiel ao que você, ou ao que o teu público, ao que o teu cliente, ao que o mercado consumidor espera, né? Então, a gente trouxe essas referências, principalmente na Europa, porque é um mercado, né, são países que já têm o costume de interagir, de ter essa interação entre universidade e indústria para criar produto para mercado. Não são práticas que ficam só dentro do laboratório. E é por isso que a gente trouxe essas referências. E se vocês forem pesquisar sobre essas referências e outras, muitas delas não estão só no nível de uma tecnologia, do desenvolvimento tecnológico superficial. Elas vão, é bem o deep tech mesmo. E falam sobre ciências da vida, ciências da terra, têm utilizado muito de inteligência artificial para poder acelerar também esse processo de aprendizagem. E dentre todos esses hubs de inovação que a gente trouxe como referência para esse mês, um dos que mais me inspira, e que na verdade inspirou também um dos conceitos, um dos pilares do Connect Lab é o One Valley, que ele é mais do que uma aceleradora ou um hub de inovação. Ele é um modelo internacional que acaba integrando conhecimento, tecnologia e conexões para impulsionar a inovação. E o que denomina, né, o que descreve esse hub ele se autodenomina um Learning Lab, assim como o Connect Lab, onde a gente vai aprendendo na prática, colocando a mão na massa, interagindo e interagindo com situações, hipóteses e pessoas. E aí, falando de pessoas, eu quero relembrar vocês, para quem conseguiu assistir na íntegra as entrevistas que a gente fez, e para quem não conseguiu, né, a gente vai deixar aqui todos os links para que vocês possam se inspirar nessas histórias, né, dessas 3 pessoas que a gente entrevistou esse mês.
a gente conseguiu tirar algumas lições muito importantes, das 3 pessoas que a gente entrevistou. Especificamente, todas elas falaram muito de trabalho duro, que não adianta, ou seja, trabalhar sério, se dedicar, se comprometer, que não adianta a gente simplesmente ter um conhecimento, e não aplicar esse conhecimento de forma séria, visando resultados, visando inclusive a excelência. E aí eu até fiz um spoiler um pouquinho mais cedo, falando sobre uma fala do Pablo Vale, que foi o nosso primeiro entrevistado, que ele falou que, apesar de, assim, acima de qualquer coisa, é que a gente vise desenvolver coisas ou aplicar coisas, começar pelo simples. E aí depois ir dificultando um pouco a coisa, porque eu acho que começar pelo simples já é complicado em determinadas situações. Então, Danilo, eu até queria que você pudesse comentar um pouco do que você achou sobre mais assim, eh, pontos interessantes que você conseguiu anotar e que você conseguiu tirar da conversa que a gente teve com o Pablo. Olha, a conversa com o Pablo foi muito interessante por esse tom que ele deu durante a fala dele toda, durante todo o bate-papo, de focar no simples. E olha que ele tem uma carreira bem diversificada, foi para a indústria, se aprofundou na indústria, depois veio para a academia, dá aula, orienta aluno de graduação, mestrado, doutorado, laboratório, um monte de coisa. Tem uma função de gestão na universidade hoje. E de toda a sua experiência, de todo esse tempo trabalhando, né, e trabalhando com outras pessoas e guiando outras pessoas, ele falou muito exatamente dessa frase que você falou, Renata, que é o comece pelo simples. E tem ali uma hora que ele fala, se eu não me engano, durante um minuto, entre os 20 e 30 minutos por ali, que ele está contando sobre uma das inovações de um dos alunos dele, de um robozinho que vai andando e tal, numa faixa. E ele fala exatamente isso, ele fala assim, é muito importante a gente começar pelo simples e garantir que o simples funciona. E isso me trouxe muito, inclusive, essa frase dele, depois no final ele fala do trabalhado, né, comece pelo simples, isso inclusive inspirou até mais outros textos que a gente fez ao longo do mês, porque é muito fácil a gente se deixar inundar pela sensação do: "Nossa, se não for exatamente do jeito que eu imaginei, não vou nem tirar do papel, não vou nem começar", né. Só que isso é quase que uma autossabotagem, porque nada começa da maneira como a gente imagina, né. Porque o que a gente imagina é sempre unilateral, a gente não viu ainda tudo o que pode acontecer, quais são as interações no mundo, quando a nossa ideia ganha o mundo, do que pode acontecer. E a gente tem a tendência de pensar no errado, mas muita coisa dá certo. A gente vai falar também um pouco nas próximas entrevistas e, sobretudo, no mês que vem, sobre o poder das redes, das conexões. E tanto na fala do Pablo, como depois nas outras falas também, as redes elas foram muito importantes. Só que a rede ela só consegue atuar quando você bota alguma coisa no mundo. Então, é aquela coisa do, sabe, efeito Tostines, é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho, mas a gente não sabe, só tem que começar, né? E o começar pelo simples é a maneira mais, eu diria, com menor barreira inicial e até emocional da gente começar a pensar na nossa ideia, na nossa pesquisa, no nosso empreendimento. E E aí eu algo, desculpa te pode interromper, pode Danilo, falar. mas assim, algo interessante, você comentou do negócio das redes e o que ele falou também, e isso foi algo que tanto o Pablo quanto o Eduardo, nosso segundo entrevistado, quanto o Caio, eles também destacaram isso sobre a questão de você. Nós, assim, nós não temos todo o conhecimento do mundo. Quisera nós, né? Quisera a gente ter, mas isso seria muita prepotência da nossa parte. Mas o Pablo também falou algo bem interessante de que é importante você também ativar os seus contatos ou sua rede para desenvolver algo, talvez, coletivamente falando, é, porque isso a gente também comentou, né? Que uma ideia sozinha tende a morrer e talvez uma ideia
sonhada junta ou trabalhada junta tende a ganhar o mundo. Então, e ele fala muito de você ter a humildade, todos eles trabalharam esse tema, né, de que, de às vezes reconhecer que o outro tem as skills, as habilidades técnicas e emocionais, inclusive, para conseguir fazer com que aquela tua ideia vá para frente. Então, o ato de compartilhar também é um ato humilde, né? É você trabalhar resiliência e humildade ao mesmo tempo, para você conseguir justamente ter sucesso nesse ato de empreender. E você não se sabotar é muito fundamental. E acredito que quando você tem pessoas que sonham junto contigo e que acreditam junto contigo, isso é mais difícil de acontecer. É mais difícil dessa ideia morrer, de você abandonar o barco, porque você não vai estar sozinho nele, né? Então, E isso inclusive tem pesquisa de psicologia e de neurociência que fala que um dos melhores mecanismos da gente conseguir, levar a cabo nossas ideias, nossos planos, é compartilhar. É você compartilhar com outros, porque na hora que você coloca para fora e outras pessoas sabem, a gente se sente responsável. Ó, agora eu falei, agora eu tenho que ir atrás e fazer, né? Então isso é engraçado como tem respaldo, inclusive científico, o compartilhamento da nossa ideia com o ato de conseguirmos sair da inércia e começar a fazer alguma coisa. E já indo para a nossa segunda conversa com o Eduardo Couto, uma conversa riquíssima, e que a pauta principal foi como a gente toma decisões num ambiente de incerteza. E o Eduardo trouxe exemplos não só pessoais da vida dele, como para qual universidade ele vai, se vai sair do país ou não, se ele vai para um laboratório do outro lado do mundo ou não, como que a gente, inclusive, enfrenta esses dilemas ou pode melhorar a nossa tomada de decisão num ambiente profissional. E que, apesar de a gente estar falando muito de tomar decisão num ambiente de incerteza, em que a gente precisa realmente se cercar das melhores informações disponíveis, e esse é uma parte importante, nem sempre a gente vai ter tudo disponível. No mundo hoje em que a gente está um Google de distância, ou um GPT de distância, ou um Perplexity de distância, tem coisa que não dá para saber ainda. O que está na cabeça das pessoas, como vai ser a recepção das pessoas. E mesmo assim a gente precisa agir. E essa tomada de decisão, as redes também ajudam. Você vê então como é que é interessante. A gente está falando de conhecimento na prática, só que muitas vezes o conhecimento na prática ele não depende só da gente, ou pelo menos ele depende menos da gente do que a gente acha que depende, né? Do que você, não, agora eu vou sair, vou fazer acontecer, vou botar tudo e vai ser o maior sucesso. Provavelmente não, e provavelmente vai ser diferente do que você imaginou, mas só vai acontecer ao botar no mundo e outras pessoas embarcarem junto, né? Então, até a tomada de decisão num ambiente de incerteza, ela também precisa contar e vai contar com as novas informações vindas do mundo e provavelmente da sua rede, do seu entorno, né? Ele dá o exemplo de quando ele precisou, ia ficar ali 1 ano, se não me engano, 1 ano, 6 meses, num período que ele estava trocando de tema, e ele contou com a rede dele, se eu não me engano, da chefe dele lá no laboratório, e falou assim: cara, vai explorar. Você tem aqui um tempo para você explorar o que mais faça sentido para você nesse âmbito do que a gente está estudando. Mas como que ele conseguiu construir esse momento de pesquisa e de busca? Porque ele já foi construindo as redes dele, ele foi tirando as ideias da cabeça, botando no mundo e também construindo suas redes, né? E falando, né, e aí eu pergunto até para Renata, o que que você achou da entrevista com o Eduardo? O que que mais te veio, o que que mais te chamou a atenção? o que me chamou a atenção da entrevista com o Eduardo foi, bom, a primeira coisa foi essa de, assim, na verdade, o resumo que me trouxe, e até acho que parece que o universo meio que conspirou, porque uma entrevista acabou inspirando a outra, sem eles se conhecerem ou interagirem entre eles, porque a mensagem que me deixou, apesar, acredito que o Eduardo não tenha falado isso com todas as letras, mas a mensagem da entrevista que o Eduardo me deixa é que a gente precisa acreditar no nosso propósito, a gente precisa acreditar no que, ou seja,
acreditar no nosso potencial, obviamente com humildade, reconhecer as nossas habilidades e colocar isso em prática, né? Porque não adianta só a gente ter o conhecimento, a gente precisa testar esse conhecimento para ver se de fato o que a gente conhece é válido porque o mercado está esperando, porque um cliente está esperando, ou para que, sei lá, uma inovação está esperando de impacto e tudo mais. E isso daí acaba refletindo no que, na prática mesmo, o que o Caio viveu, que é o nosso terceiro entrevistado. Porque o Caio, ele traz, ou seja, a palavra, né, que descreve a entrevista do Caio é mudanças. É isso que aconteceu na vida dele. Ele começou no direito e foi migrar para o setor de energia, mas trabalhando comunicação e conexão no setor, com grandes lideranças em 3 países diferentes, Brasil, Portugal e Espanha. E aí é aquilo, né? Ele soube usar do conhecimento que ele tinha para criar algo novo, mas ele seguiu principalmente o propósito dele, o que ele tinha vontade de fazer. Eu acho que a mensagem que o Eduardo deixou é que, por mais que possam gerar consequências às suas tomadas de decisão, tem aquela frase clichê: a cada decisão, né, a cada escolha, uma renúncia. E é isso, a gente tem que encarar, ou tem que aceitar as consequências das nossas decisões. Às vezes, as nossas decisões, a gente, com boas intenções, elas podem gerar consequências não tão positivas para nós mesmos, mas a gente precisa tomar uma decisão. É melhor tomar uma decisão do que não tomar, né? E aí o Caio mostra isso na prática, que hoje a tomada de decisão dele, de mudança, inclusive, apesar de ter impactado, ou dele ter tido que aprender, muitas vezes na marra, a abrir mão de uma coisa ou outra, às vezes até deixar questões pessoais de lado em prol desse sonho dele, desse projeto dele. Esse projeto dele hoje se tornou um projeto de vida. Então acaba que os propósitos, eles convergem, não só os profissionais, mas também os pessoais. Eu acho que é aí que está a grande magia de quando você consegue emplacar uma ideia e fazer isso crescer e ter resultados e prosperar. Então, não sei, assim... Acho que a frase que você falou, né, cada escolha uma renúncia. E na mesma hora me veio, tanto te ouvindo agora como ouvindo o Caio falando, é aquela brincadeira de tome cuidado com o que você deseja, ele pode se tornar realidade. E porque uma vez que a gente toma as decisões, a gente começa a trilhar um caminho que a gente planejou, inclusive, né? E aí isso volta a falar desse tópico do conhecimento na prática. A gente vai começar a lidar com encontrar situações que provavelmente a gente não planejou, não conseguiu antever. O Caio trouxe uma situação na entrevista que ele decidiu começar o plano, já tinha uma ideia do EVEX, do evento, e aí veio a pandemia. E aí como é que você prevê uma pandemia, né? Tudo bem, cisne negro, cisne cinza, cisne qualquer coisa, mas fato é que a gente não sabia como lidar com uma eventual pandemia, ainda que essa pandemia pudesse existir. E como cada um lidou com isso, né? Teve, né, muitas pessoas conseguiram prosperar nesse momento, enquanto outras pessoas se sentiram desamparadas. Isso eu não estou nem falando do momento de saúde global, isso com certeza, isso foi algo muito importante, falando da cabeça. E quando ele fala que o pai dele faleceu durante tanto a pandemia, durante a elaboração do EVEX, olha como é que você lida com uma situação dessa, né? De você continuar com seu propósito de vida, de continuar agindo e levando em frente a ideia, o projeto, o empreendimento, num ambiente que está toda hora te mandando coisa nova, informação nova, porrada na cara, e aí, como é que você continua, né? E talvez daí a importância dessa motivação, desse propósito, porque não é um caminho fácil, né? Tem uma, tem uma outra, eu gosto muito dessas frases, né? Porque acho que eu vou pontuando elas em algum momento.
Tem uma frase que fala que escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Porque é muito fácil, a gente, acho que em algum momento, ou a Renata ou eu, a gente conversando nas nossas trocas aqui, a gente fala sobre o não, como o não tomar uma decisão é uma decisão. E que muitas vezes é a mais fácil, simplesmente eu vou me abster. Não, não vou falar nada, deixa acontecer. Né, sabe o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Isso é uma decisão, porque você está abrindo mão do controle e deixando que os outros decidam sobre o que quer que esteja acontecendo com você. E isso é mais fácil, porque você não fica se sentindo responsável pelo que acontecer. Afinal, não tomei a decisão. Só que isso muito provavelmente vai te colocar em situações, ou nos colocar em situações difíceis depois, porque você está indo com a maré, quem sabe onde a maré vai nos levar. Agora, quando a gente muda um pouco essa forma de encarar de decisões difíceis, e decisões difíceis elas passam sim por renúncias, como a Renata comentou, mas que a todo momento a gente precisa se lembrar do porquê que a gente tomou essa decisão, o que nos levou a tomar essa decisão. E aqui entra um pouco naquela nesse primeiro mês, a gente escolheu esse tema de conhecimento na prática, né, implementando, tirando as ideias né, da nossa cabeça e botar no mundo, e isso é o que a gente está fazendo com o Connect Lab. A gente está fazendo nascer um projeto nosso, Renata e eu. Então a gente está walking the talk, a gente está fazendo, botando em prática tudo que a gente está falando com vocês. E é difícil. Eu tenho um filho pequeno que completou 1 ano e 1 mês agora. Balancear as questões de família, quando ele está doente, e ao mesmo tempo a gente tem planos para o Connect Lab, a gente vai fazer muitas coisas, e como é que a gente balanceia isso? Isso é difícil, ninguém falou que seria fácil, mas o que eu gostaria é que quando eu chegar lá na frente, olhar para trás, eu falei, olha, realmente, as decisões foram difíceis, mas valeram a pena. Renata, me E estendi um até pouquinho aqui na minha não, não, mas tá resposta. tá ótimo. Até o que você falou é exatamente isso, e você sabe que, semana passada, eu participei de um bate-papo bem legal, de uma iniciativa de amigas nossas, né, Taças e Turbinas, da Bárbara e da Tânia, e elas me convidaram para falar um pouco sobre carreira internacional e tudo mais. E a gente teve um ambiente muito saudável, assim, com 30 mulheres, se eu não me engano, que participaram, dessa conversa. E a gente falou justamente, dessas coisas, assim, né, que a gente também precisa saber valorizar, eh a nossa rede de apoio, dentro do ambiente profissional, inclusive. Porque, no nosso caso, o ato de empreender, a nossa rede de apoio envolve a família. Mas dentro do ambiente, corporativo, a rede de apoio talvez é o seu chefe que está acreditando na tua ideia, ou daqui a pouco é o teu colega de trabalho que, gostaria de empreender ou intraempreender contigo em algo. Então, tornando um pouco mais prática a nossa fala aqui, para que a gente, né, para não parecer também que a gente está aqui igual 2 loucos filosofando sobre assuntos que talvez não tenham sentido nenhum para vocês, mas, colocando um pouco na prática, às vezes, é justamente você poder sair da sua zona de conforto, ou levantar da sua cadeira de trabalho, né, da sua do seu posto ali de trabalho, e ir conversar com o teu colega, e trocar uma ideia com o teu chefe, e até mesmo com o presidente da empresa. Se você tem uma boa ideia, ou se você acredita no que você pode, no que dá para contribuir para melhorar aquele ambiente. Eu não estou dizendo de forma, institucional, não, estou dizendo na prática, produto. O que a tua empresa oferece que na tua visão talvez poderia fazer diferente e melhor? E quais seriam esses caminhos, né, que a gente poderia, ou que vocês poderiam propor, para que essas melhorias acontecessem e fossem sentidas por todos, né? Não só quem está dentro da empresa, mas também para quem está fora, né? Os clientes e tudo mais. E a mesma coisa acontece isso dentro do ato de empreender, né? A gente precisa ser humilde e reconhecer quem é que está do nosso lado, quem ajuda, porque de oportunismo e interesse o mundo está cheio,
né, para não falar outro lugar. Então, assim, o mundo tá cheio de gente assim, tá cheio de gente que se aproxima de você para querer saber o que você vai lançar para copiar a tua ideia e fazer melhor, por exemplo, né. Uhum. Então, mas se você aí a gente tenta fazer esse exercício diário, se você é capaz de inspirar um concorrente teu, por que não você inspira o teu cliente, o mercado de trabalho, por que você não cria a necessidade no mercado, né. E É. aí, eu acho que lembrando, assim, acho que para fechar um pouco do que a gente conversou com todos os nossos entrevistados, e eu acho que isso reflete um pouco no que eu e o Danilo, a gente vem fazendo, coragem. Ter coragem É para isso. colocar tuas ideias no mundo, ter coragem, e isso também foi falado nessa minha conversa com as meninas, ter coragem para você se expor, obviamente, né, educadamente, mas para você compartilhar tuas ideias, para você expor a sua opinião, defender o que você acredita, e também ter humildade para que, poxa, às vezes a sua ideia não é lá tão brilhante, e reconhecer que isso daí não é porque, isso o Eduardo falou, hein, não é porque, sei lá, às vezes não dá para passar muito a mão na cabeça e iludir o novo empreendedor de que a ideia dele é maravilhosa. A gente precisa, se cercar de pessoas que vão, de fato, lutar com a gente ou, né, caminhar com a gente, mas a gente precisa reconhecer que se a nossa ideia não tá uma ideia, ou se o nosso projeto não tá um projeto bem formatado, ou se ele não vai gerar de fato valor para o mercado, que a gente saiba reconhecer e talvez dar um passo para trás para depois poder dar alguns passos à frente, né. E ter essa humildade de reconhecer que às vezes a gente também erra, ou seja, é possível errar, mas é possível também aprender com esse erro, né. Errar coisas novas, Com certeza. eu acho que é para isso que existe esse ambiente aqui, que o Connect Lab tá criando, e a gente eh, deve não, né, a gente vai anunciar, muitas iniciativas ainda, em parceria com outros parceiros que a gente acredita que vem fazendo a diferença no mercado, e também para você, empreendedor, que está se sentindo sozinho, a gente está aqui para ser sua rede de apoio, para construir contigo, para te escutar, para andar junto contigo e, quem sabe, até te conectar com, eh, oportunidades de mercado que possam fazer sua ideia ser aplicada, ser testada, ou até mesmo o seu projeto, né, seu produto ser comprado, e validado por empresas, por outros parceiros e tudo mais. Legal. É perfeito, Renata. Eu ia perguntar, eh, se você pudesse resumir, talvez, essas entrevistas numa palavra só, mas acho que você já resumiu sem querer querendo, que eu também resumiria como coragem, né. Sem coragem a gente não sai nem da cama de manhã, né, a gente nem partir para o nosso dia a dia a gente faz sem coragem. E talvez a gente esqueça o que qual é a cara dessa coragem. Coragem não é enfrentar o leão de peito aberto, né, essa é a coragem de Hollywood, né, do circo e tudo mais, mas coragem de dizer um não, quando é muito mais fácil dizer um sim, a gente é cercado, rodeado de novas oportunidades todo dia. O que que a gente vai para o que que a gente vai dizer sim, o que que a gente vai dizer não? Não dá para dizer sim para tudo, porque senão a gente não faz nada. Dizer não é muito corajoso. E também dizer sim para o que a gente de fato quer, o sim que está alinhado com o nosso desejo, com a nossa motivação, é um ato de coragem. E o ato de pedir ajuda, de levantar a mão, de chamar a gente para embarcar no sonho junto. Então, coragem tem muito mais facetas do que o que acho que a gente está acostumado e contam pra gente, né. Então, Renata, a gente, aproveitando essas trocas aqui, com esses comentários que a gente fez agora sobre cada uma das entrevistas, não só das entrevistas, como também desses conteúdos que a gente foi escrevendo, gravando e produzindo, eu queria que a gente fizesse quase como um wrap-up, né, um grande resumão do que a gente viu nesse mês. E
esse é o primeiro mês que a gente está fazendo tanto os conteúdos como esse wrap-up, mas nossa ideia, Renata e eu, quando a gente começou, a gente tinha algumas perguntas que a gente se fez, que a gente queria ir respondendo ao longo do mês com os entrevistados, com nós mesmos, com as pesquisas que a gente foi fazendo. E aí o nosso objetivo é que a gente aqui ao vivo, no final de cada mês, a gente vai respondendo essas perguntas com base no que a gente aprendeu, que é isso que a gente vai levar daqui para frente, e também você que está ouvindo a gente possa aprender um pouquinho e, claro, ressignificar para o que faz sentido para você. Então, eu já faço a primeira pergunta para a Renata, ela me dá a versão dela, depois eu respondo e a gente vai assim, até o final são 3 perguntinhas, tá? Então, a primeira delas é: quais são as maiores barreiras para tirar um projeto da cabeça? Você, Renata, o que você conseguiu capturar disso ao longo desse mês? Olha, primeiro trazendo um pouco da experiência prática, assim, que vivi na pele, e outra, confirmando isso com tudo que a gente escutou, principalmente dos especialistas com quem a gente conversou e tudo mais, é ter coragem. Eu acho que é a primeira característica, assim, é a primeira coisa que a gente precisa, né. E junto à coragem, a gente precisa ter propósito, a gente precisa acreditar em algo, a gente precisa, ter essa motivação, né. Bom, talvez assim, então coragem, propósito e motivação, porque nem sempre a gente vai surfar a melhor onda, mas a gente precisa estar motivado, acordar todo dia cedo, né, como um bom surfista, pra esperar surfar a melhor onda. Então, eu acho que eu traria esses três aspectos principais, assim: coragem, propósito e motivação. Legal, beleza. Eu concordo, só que eu vou para um outro caminho, vou para um caminho um pouco mais prático, porque eu, né, eu também não quero só repetir o que você falou, apesar de concordar 100%, principalmente a parte da coragem, né. Mas principalmente aí trazendo bastante para os meus aprendizados e para o que eu já sofri ao longo da vida, é querer dar um passo grande demais logo no início, né. Então, às vezes, parece que é um passo tão grande, e é tão grande que a gente não consegue dar. E aí, por isso, a gente fica adiando, adiando e procrastinando. Então, acho que a maior barreira talvez seja esse medo, e como resolver seria fatiar. Existe também mais uma desses milhões de conceitos psicológicos, inclusive, chama de chunking, né, que é de fatiamento. Então pega um grande projeto de vida, ou às vezes não precisa ser de vida, pode ser pequeno, mas fatia, né, como o Pablo disse. Começa simples, então dar um primeiro passo mais simples possível que te leve na direção. Então acho que eu diria que essa maior barreira seria talvez o medo, e como resolver é fatiando, começando simples. Acho que é em adição ao que você falou. Vamos lá então para a segunda pergunta que a gente se fez lá no início. Como que a gente consegue lidar com a incerteza e as faltas de garantia? Então eu acho que isso é a maior angústia que a gente tem, eu acho que como qualquer empreendedor, é você sempre conviver com a dúvida, né, de que será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? E aí de novo eu trago, primeiro alguém que vive na prática isso no dia a dia dentro da universidade, que é o Pablo Vale, com seus alunos, com os projetos que ele coloca, né, com, eh exemplos de, por exemplo, transformar um trabalho de conclusão de curso em como você cria uma empresa a partir de um projeto de pesquisa. E aí é onde que eu quero chegar, que a gente nunca vai ter certeza de que o nosso negócio vai dar certo se a gente não tentar. E aí vem, de encontro com o que a gente falou esse mês inteiro, que é justamente o learn by doing, aprender fazendo. Porque no ato de aprender, a gente está em movimento, a gente se coloca à prova de tentativas e erros. E é ali que a gente vai ter certeza do que deu certo e do que não deu. Então, e é nesse processo de ir e vir que a gente amadurece. Então eu acho que, assim, essa é a maior angústia do empreendedor, na verdade não só do empreendedor, de qualquer pessoa que quer lançar um negócio ou até próprio dentro de uma empresa, dentro de uma nação, de uma corporação, a gente está vivendo, eh,
mudanças ao redor do mundo inteiro, e as pessoas só vão saber tentando. Então a gente só vai conseguir, assim, amenizar a angústia da incerteza, da dúvida, tentando. Muito bom, realmente, né, acho que a a gente vai aos poucos substituindo o que a gente não sabe pelo que a gente sabe, mas a gente só consegue saber quando a gente começa a botar em prática, e a gente vai aos pouquinhos diminuindo esses desconhecidos, né. Você foi falando aí, eu lembrei de uma citação do Voltaire, que é: "A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda", porque a gente nunca tem certeza. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Dessa a gente não escapa de jeito nenhum. Tem bastante gente tentando, mas não tem escapatória. Todo o resto é incerteza. Então, a incerteza é a tônica da nossa vida. Então a gente não pode deixar de andar, né. Essa dica que você pegou, e que eu concordo 100%, é como é que a gente vai aos poucos reduzindo. E não tem outra, acho que não tem outra forma a não ser agir. Isso fica muito claro para o Eduardo e para o Caio, né, quando eles trazem tomadas de decisão. Poxa, eu vou criar um evento virtual no meio da pandemia para juntar 2 continentes. Ou então, o Eduardo, como é que eu vou decidir se é uma boa universidade para eu estudar há não sei quantos anos atrás. Então eu concordo com você, acho que é começar a agir. E não, e aí, né, do que eu poderia botar para mim é não dar tanta voz àquela, tem uma vozinha dentro da gente que fala assim: "Nossa, será que vai? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que vai dar, né, o meu experimento vai funcionar? Será que o meu cliente vai gostar?". A gente não sabe, mas a gente só vai descobrir tentando, né, então, E isso é, vale muito para a gente, o que a gente está com fazendo dentro do certeza, Connect Lab, né. O com Connect Lab é certeza. uma prova viva de que as melhorias vão acontecendo a partir dos erros, a partir dos Exatamente. acertos também, né. E é assim que as inovações acontecem, porque quando a gente fala de inovação também, a gente não pode também esperar que as inovações são, eh aquelas coisas megalomaníacas. São pequenos atos de melhoria que vão impactando, um grande número de pessoas, É isso. né, e tudo mais. Então eu acho que, isso traz muito que a gente está mostrando na prática como é que dá para fazer, e com a coragem, né, Exato. Exatamente, cara, que é a única coisa que a gente tem, né, o resto a gente vai conquistando, mas coragem depende só da gente, né, e a cara é isso, né, como é que a gente, se coloca, né. A gente estava comentando aqui até antes da gente começar a gravar sobre, né, os estoicos têm essa lição de que todo momento na nossa vida é uma oportunidade da gente praticar alguma virtude. Então tem horas que está tudo errado, a gente pratica a paciência, a gente pratica, né, essa introspecção. Então até isso depende da gente, né. O resto, os resultados, eles dependem de muita coisa, mas a intenção, e é aquilo que a Renata falou na pergunta anterior, a coragem, a intenção, a energia, a motivação está aqui, né. Então acho que, concordo super. E para acabar, a última pergunta, que é: quais habilidades são mais importantes para transformar ideias em projetos concretos? Bom, como a gente está falando até de tecnologia aplicada, de conhecimento técnico aplicado, acho que uma das habilidades, ou seja, daí a gente está falando de hard skill, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar. É fundamental ter o conhecimento, né, para a gente não ser um aventureiro, e a gente precisa deixar de ser superficial. E aí, eu fiz até um post logo no começo, quando a gente lançou o Connect Lab, de que não menosprezando aqueles que desenvolvem aplicativo de celular, mas, a gente está aqui não apenas para falar de desenvolvimento de aplicativo, né, e não achar que inovação ou que desenvolvimento tecnológico é desenvolver um aplicativo. Talvez o aplicativo seja lá o final da cadeia que a gente vai atingir o consumidor, mas o que está por trás disso? Então é preciso sim ter conhecimento, é preciso estudar, é preciso levar a sério. Então esse é um primeiro ponto. E aí a outra coisa, eu acho que tem que ter audácia, tem que ter um pouco de cara de pau, obviamente com respeito, mas a gente tem que ser, audacioso, porque se a gente não for, ninguém será por nós, né. E um último ponto que eu vivi na pele, e aí trago como experiência,
eu sempre, fui muito eu sempre me motivei muito a empreender, porque eu vim disso, de família, aprendi, dentro da família a ser assim. Eu até acho que comentei isso na minha conversa com as meninas do Taças e Turbinas, que eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Não falo isso com orgulho, mas eu tive que usar disso como uma ferramenta também para eu me colocar no mercado de trabalho, interagindo com as corporações, só que de uma forma diferente. E aí eu vejo que o que é fundamental hoje, o que foi fundamental para mim é rede de relacionamento. O né, a sua rede de relacionamento especificamente para a parte profissional. Que você possa acionar os seus contatos a seu favor, mas que isso não seja e não pareça um oportunismo, e sim uma oportunidade, porque tem uma diferença entre oportunismo e oportunidade. E aí foi assim que eu, eh, te te mandei uma mensagem no WhatsApp há um ano atrás, e aqui a gente está. Então, porque eu acredito que por mais brilhante que a gente tenha, que pareça ser a nossa ideia ou o nosso projeto, a gente não chega onde a gente quer chegar sozinho. A gente precisa aprender a colaborar. E talvez esse seja o grande desafio ou o grande gargalo da assim, da falta de prosperidade, assim, como a gente vê em outros continentes, aqui no Brasil, a gente precisa aprender a colaborar. A gente precisa entender que se existe alguém que seja melhor do que nós em algo em que falta pra gente ser bom, a gente tem que aprender a colaborar com essa pessoa para poder crescer junto, né. Então, eh, que às vezes a gente divide para depois multiplicar. Então essa é a Né, mensagem que eu quero dar sentindo na pele, né. não, e eu não poderia ter, né, tá mais, né, concordar mais, eh, com essa lição final, né, de que as redes, né, as nossas conexões, elas são talvez um ativo que a gente tenha, que a gente nem acredite que seja um ativo de verdade, porque você falou uma coisa interessante, né, que é não confundir oportunidade com oportunismo, né. E também não é tratar a nossa rede como algo transacional, tá, eu vou fazer alguma coisa para alguém e espero alguma coisa em troca, porque essa é a receita para dar errado, é a receita para que a gente não consiga genuinamente contribuir para uma rede e também, ao mesmo tempo, usufruir ou esperar que essa rede venha, seja frutífera quando a gente precisa. E é algo que não dá para é quase como um salto de fé que a gente precisa dar em algum momento, né. Só que eu só consigo dar esse salto de fé se eu cultivo essa rede antes, e por isso que eu acho que ela é um misto de, né, você falou hard skill, soft skill, eh, a rede ela é um misto dos 2 porque realmente não é fácil para uma pessoa introvertida, e eu me incluo nesse grupo, me relacionar e construir uma rede, mas ela é uma ação intencional de construir laços. E aí talvez essa seja a grande diferença, e que é ótimo que a gente, sem querer querendo, como você falou antes, a gente caiu nesse tema, porque é o nosso tema do mês que vem, a gente vai falar bastante de redes, e a gente consegue já antever que existe sim muito do que a gente pode fazer objetivamente para criar essa rede, cultivar essa rede da melhor maneira possível, e como que a gente consegue criar, construir essas redes que seja de mão dupla, né? Não meramente de mão única, mas de mão dupla. E aí, claro, contribuindo além da rede, concordo 100% com a audácia, com a coragem e eu diria até com um pouco de inconsequência. Por que essa palavra inconsequência? Pode parecer meio louca assim, mas sabe aquela coisa assim: "Ah, não sabia que era impossível, foi lá e fez"? E no mundo da inovação isso é muito fácil a gente ser podado. Quero criar uma tecnologia nova de reciclagem de garrafa PET, porque tem um monte
Não, isso vai dar errado, não dá para fazer, como é que você vai reciclar, como é que você vai catar, como é que... E aí, de repente, alguém que nem sabia que era difícil foi lá, juntou tonto e matéria da semana passada de uma empresa alemã que pega uma garrafa PET dos oceanos e recicla e faz uma bicicleta com plástico de alta produtividade, de alta capacidade. Então, acho que essa inconsequência de não achar, não dar ouvidos para o que os outros estão falando, de que não é capaz, não é possível, isso a gente precisa ter um pouco desse desprendimento, porque é muito fácil a gente se calcar no concreto, não dá para fazer, logo é impossível. Não, mas e se? Né? Então, aquelas perguntas do e se. Então, acho que talvez essas habilidades, né, respondendo objetivamente a pergunta, eu acredito que estão muito mais soft do que hard, mas sim, claro, o hard a gente precisa, não dá para eu que sou engenheiro, eletricista, mestrado em energia renovável, querer inovar em farma, na área farmacêutica, até dá, mas acho que vai ser mais difícil. Eu posso entrar dentro da minha área de conhecimento, mas ainda assim, dentro da minha área de conhecimento, tem muita coisa que eu não sei, mas será que o não saber não ajuda? Né? Então, acho que é isso para responder essas 3 perguntas, e acho que temos um bom mês, né? O mês que vem, voltem, vai ter muita coisa legal de construção de redes, conexões, muita gente legal com quem a gente vai conversar e muito material rico que a gente vai trazer aqui para a gente também, né? Nós vamos pesquisar e trazer aqui também, e trazer principalmente as nossas construções. A Renata deu um atestado aqui da experiência dela e ela pode falar com extrema propriedade nesse poder das conexões. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso primeiro resumão, wrap-up do mês. Esperem que todo final de mês a gente vai ter esse momento também, meu e da Renata, de troca do que a gente aprendeu, do que a gente poderia ter feito diferente. A gente, como a Renata falou no início, aqui é um learning lab, a gente está aprendendo enquanto a gente está fazendo. Então, suas sugestões, comentários, demandas, tragam para cá, e a gente está mais do que feliz de olhar tudo e entender como a gente consegue catapultar o máximo de gente possível para que faça parte desse nosso movimento. Então, convido a todos para seguir a gente, continuar conectado com a gente e agradecer mais uma vez todo esse mês que a gente pôde interagir juntos. Espero que esse seja o primeiro de muitos e muitos aprendizados. Então, fiquem ligados com a gente que muita novidade vem por aí. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.